Boa noite para você que está agora nos acompanhando pelo nosso canal de YouTube, Adventista Central de Natal. Estamos iniciando mais um culto de oração. Um culto onde nós costumeiramente, quando estávamos presentes aqui na igreja, fazíamos nossos pedidos de oração, agradecimento, contando para Deus aquilo que está no profundo do nosso coração, da nossa alma, os problemas que passamos, as bênçãos que recebemos. E por isso, nessa quarta, que você que nos acompanha, nesse momento, você também seja abençoado. Hoje é dia de pedir, agradecer, de orar e de entender um pouco mais dos planos de Deus para as nossas vidas. Por isso, não perca essa oportunidade. Já comece a digitar aí embaixo os seus pedidos de oração, para que daqui a pouco nós possamos orar por você. Portanto, seja bem-vindo neste culto de quarta, que o nosso Deus Todo-Poderoso continue guiando a tua vida. Eu quero convidar você a iniciarmos com uma oração. Então, onde você estiver, por favor, concentre-se em Deus, concentre-se nessa oração que nós iremos fazer neste momento. Santo e amado Senhor, muito obrigado, grande Pai, porque estamos em mais uma quarta-feira, em um dia em que nós estamos com o coração abertos, gratos, contritos e felizes, abençoados por Ti, Senhor, na certeza de que aquilo que nos aflige será deixado de lado, e também na certeza que as bênçãos que nós desejamos estejam de acordo com a Tua vontade e se cumpram em nossas vidas. Nos abençoe e nos guia, é isso que eu te peço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, estamos aqui na metade da semana, na certeza de que até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem guardado. Você é nação santa, é terra eleita por Deus para cumprir o sacerdócio dele aqui na terra. Ele te comprou desde o ventre da tua mãe e ele está aí do seu lado. Será que você pode erguer a sua voz e louvá-lo, reconhecer que ele é o dono, mantenedor e criador da tua vida? Vamos cantar todos juntos. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém? Para repetirmos as palavras que o apóstolo Paulo nos falou, que não vivamos mais nós, mas que Cristo viva dentro de nós,
que Ele possa verdadeiramente viver em nós e de nossos passos, é necessário a gente aceitar a salvação que Ele nos oferece, que Ele nos oferta. Eu não sei qual a situação que tu passa nessa semana, mas eu tenho plena certeza, Ele tem poder para te tirar disso e te salvar, amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e de esperança, e de um Deus que salva. Creia nisso. de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ou toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele te aceita com teus medos, com tuas falhas e temores. Se você crê nisso, cante junto conosco. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o teu viver. Enche o meu viver. A minha vida entrego. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre ou toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre ao toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Verdadeiramente o Senhor Jesus venceu a morte por amor a mim, por amor a você. Ele entregou o seu único filho para que você tivesse vida em abundância. E é isso que Ele te oferta hoje. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, diz a sua palavra, Ele jamais se esqueceria de ti. Se as ondas dessa vida destruírem verdadeiramente a sua esperança, fortaleça ela na certeza de que você tem um Pai justo e fiel, que jamais te desamparará. Cantemos todos juntos. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei
que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés nem poerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda creia nisso, que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, ainda que as ondas dessa vida, Senhor, venham nos assolar, que Tu possa nos lembrar a cada dia de que Tu és Deus e Tu és soberano, que Tu prometeste e estás pronto a cumprir, Senhor. Nos lembra, Senhor, dos Teus milagres do passado, para que fortaleça a nossa fé e possamos olhar para um futuro que Tu tem preparado para nós. Nos salva, Senhor, nos perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que nós choramos. Amém. No primeiro verso diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. É interessante pensar que muitas pessoas oram, mas às vezes têm medo que a sua oração não seja ouvida por Deus, que a sua oração não seja atendida por Deus. Mas nós temos um texto aqui que é muito claro, que quando nós clamamos, Deus nos ouve. E o clamor aqui do salmista, de Davi, ele diz assim: Senhor, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Nós vemos que o mundo está rodeado de injustiça, e a certeza que nós temos de uma das maiores e mais importantes características do nosso Deus é a justiça. Ele faz as coisas com retidão, Ele julga as coisas com retidão. Por isso, se você já foi injustiçado, não temas, você jamais será injustiçado por Deus. Clame, Ele é o Deus da justiça. Mesmo que o mundo te faça injustiça, Deus, Ele te atenderá de maneira correta, porque Ele é o nosso Deus da justiça. E o salmista diz assim: Senhor, na angústia Tu tens me aliviado. Eu não sei como está o seu nível de angústia hoje, como está a pressão na sua vida sobre as coisas que você tem almejado, sonhado, pensado, sofrido. Mas saiba de uma coisa, que no momento mais difícil, nas horas de mais angústia, é que o Senhor se chega a nós e nos deixa mais tranquilos. Quando nosso coração está angustiado, está entristecido, o Senhor traz alívio. Quando o fardo é pesado, o Senhor traz descanso. Ele mesmo diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse alívio é desse alívio que o salmista fala. E por último ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. E mais uma vez ele diz: ouça minha oração. As misericórdias do Senhor, a sua compaixão, a sua graça é a grande causa de nós não sermos destruídos. Por isso, louvado seja o Senhor que hoje estamos aqui
mais uma vez, felizes e animados, porque Ele tem guiado, abençoado, nos protegido, aliviado o nosso fardo, a nossa bagagem, para que nós possamos continuar caminhando e indo em direção a Ele. Você fez aqui alguns pedidos de oração, que está aqui em nosso chat agora. Se você não o fez ainda, faça, nesse momento que eu irei orar por você, para que o Senhor traga sobre você justiça, alívio, tranquilidade e misericórdia. Onde você estiver, você pode se ajoelhar se você quiser, você pode ficar em pé ou apenas fechar os seus olhos, que daqui eu vou orar, e onde você está, também se concentre em oração neste momento. Santo Deus e amado Senhor, ajoelhado aqui aos teus pés, te agradeço pelo dom da vida e pela oportunidade e pela graça que o Senhor nos concede. Grande Pai, nós temos nesse momento muitas coisas que nos afligem, que nos deixam angustiados, que nos deixam amargurados, mas grande Senhor, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Alivia nossa dor, alivia nossa bagagem e traz, Senhor, alívio à nossa alma, para que nós não possamos estar carregando aquilo que não serve, aquilo que não presta. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos as nossas dores e os nossos sofrimentos, mas ao mesmo tempo também te agradecemos, grande Pai, pelo o dom da vida e pela Tua justiça em nós. Neste momento, muitas pessoas pediram oração aqui, através desta plataforma de rede social, através desse canal no YouTube. Muitas pessoas escreveram e digitaram seus pedidos, seus agradecimentos, e outras não fizeram isso. Não fizeram porque decidiram que não era o momento de expor. Mas, Senhor, o Senhor sabe que algumas coisas estão apertando o coração das pessoas que não estão passando por sofrimento nesse momento e resolveram não divulgar, não falar. Alivia também esses corações. E aqueles que pediram, concede de acordo com a Tua santa vontade. Nos abençoe e nos guia. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para partilhar a palavra do nosso Deus. Você que aí que nos acompanha em casa, que possa refletir sobre a palavra que iremos aqui compartilhar com você. O tema da mensagem de hoje é a minha maior necessidade. Eu queria que você parasse para pensar agora em qual seria a sua maior necessidade hoje. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu acredito que você poderia elencar uma série de necessidades, talvez conseguir um novo emprego, talvez a cura de uma enfermidade, ou restabelecer a harmonia na sua família. Eu não sei, poderiam ser várias. Mas eu queria que você parasse para pensar sobre qual seria a sua maior necessidade, você analisando como um servo de Deus, com alguém que está aqui nesse mundo de passagem. Você já parou para fazer essa reflexão? Qual seria a sua maior necessidade? Eu tenho feito essa reflexão há alguns dias, e eu pude chegar à seguinte conclusão, que a minha maior necessidade hoje é um reavivamento e uma reforma espiritual. Eu não sei se seria a sua também, mas pense nisso. Um coração reavivado, ele estabelece uma conexão vital com Jesus, mediante a oração, mediante o estudo da palavra. E a reforma, ela seria uma mudança decorrente desse reavivamento. Nós poderíamos conceituar que o reavivamento seria um renascimento, seria reviver, seria a ressurreição da morte espiritual. Eu não sei você, mas eu, que tive o privilégio de nascer num lar cristão, e muitas vezes me senti afastado de Deus.
A minha vida já teve altos e baixos no que diz respeito à minha comunhão com Deus. E vários momentos eu percebi que eu precisava de um reavivamento. Eu precisava morrer para certas coisas e viver uma vida mais íntima com Deus. Então nós poderíamos conceituar que esse reavivamento seria a renovação da vida espiritual. E a reforma seria uma mudança decorrente exatamente desse reavivamento. Seria mudança de ideias, mudança de teorias, de atitudes, um novo estilo de vida. E eu queria que nós abordássemos exatamente essas duas questões, o reavivamento e a reforma. Eu estabeleci aqui para tratarmos 4 aspectos sobre cada um desses institutos, o reavivamento e a reforma. O reavivamento, nós trabalharemos aqui 4 aspectos. O primeiro deles seria o reconhecimento da malignidade do pecado. É importante nós fazermos a seguinte consideração: entendamos o reavivamento como uma causa e a reforma como uma consequência, como um efeito, tá certo? Então nós vamos trabalhar aqui primeiramente os 4 aspectos dessa causa, desse reavivamento. Primeiro, o reconhecimento da malignidade do pecado. É interessante nós notarmos que hoje nós vivemos num mundo onde a gente volta e meia vê como se fosse o homem encontrando algumas saídas para fazer algo que a princípio ele não poderia. Nós vemos hoje cerveja sem álcool, café descafeinado, e muitas vezes as pessoas querem ter o pecado despecaminado, né? Muitas vezes a gente quer continuar vivendo numa vida de pecado e a gente começa a tentar achar desculpas para continuar cometendo aquilo. E o importante no reavivamento é que a gente vai reconhecer a malignidade desse pecado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para acompanhar conosco o que encontra-se no livro de Isaías, o capítulo 59, o verso 2. Tá? Então aqui fala um pouco sobre essa questão. Isaías, o capítulo 59 e o verso 2. Antes de nós lermos, eu gostaria que você aí elevasse sua mente a Deus para nós fazermos uma breve oração. Pai querido que habita nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e por esse momento que estamos aqui dedicando para estudarmos a Tua Palavra. Que nesse momento que estamos abrindo a Tua Bíblia, Senhor, que Tu possas nos dar entendimento para que nós possamos compreender a mensagem que Tu tem para nós nesta noite. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. É importante, irmãos, nós destacarmos aqui que o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós estamos vivenciando um reavivamento, nós conseguimos perceber a malignidade desse pecado. Muitas vezes, quando nós estamos distantes de Deus, a gente começa a praticar um ato que desagrada a Deus, aí pratica novamente. Vai chegar um momento que a gente nem percebe mais que aquilo está nos afastando de Deus. Nós podemos até fazer associação aqui com a questão do pecado contra o Espírito Santo, aquele que não tem perdão. E esse pecado não tem perdão porque exatamente você não reconhece que está pecando e não se chega a Deus para pedir perdão. Então tome muito cuidado. Reflita sobre quais têm sido as suas atitudes. Será que elas estão afastando você de Deus? Então é importante, reconheça a malignidade do pecado para que você possa se afastar dele. Então esse foi o primeiro aspecto relacionado ao reavivamento. O segundo, nós podemos elencar, é a sede de Deus. A pessoa que está vivenciando esse reavivamento espiritual, ela tem sede de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala em relação a isso no livro de Salmos, no capítulo 42, os versos de 1 a 2. Salmos, capítulo 42, os versos de 1 a 2. Diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando nós estamos vivendo essa comunhão com Deus, nós sentimos cada vez mais vontade, mais sede de estar com Ele, mais vontade de estar lendo a sua palavra. Isso é natural, e isso tem tudo a ver com o reavivamento. Nós precisamos ter sede de Deus. Muitas pessoas aparentemente têm tudo, têm dinheiro, têm fama, têm sucesso, mas elas sentem um vazio que elas não conseguem suprir de outra forma. E esse vazio é exatamente a ausência de Jesus na vida delas. Você só terá uma vida plena se você tiver Jesus no seu coração. O reavivamento, ele vai mostrar isso. Você vai ter sede de Deus, vai querer cada dia mais estar próximo dele. O terceiro ponto que está relacionado com o reavivamento é a comunhão com Deus. Isaías 55, o verso 6 e 9, nos traz uma abordagem interessante sobre esse aspecto. Isaías 55, versos 6 a 9. Diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes, pela própria natureza carnal que nós temos, tentando satisfazer alguns anseios, alguns desejos, quantas vezes nós viramos as costas para Deus? E muitas vezes nós sequer lembramos de invocar o seu nome. Como eu falei para você ainda há pouco, eu já vivenciei momentos de alto e baixo na minha caminhada espiritual, e muitas vezes Cristo já foi apenas um coadjuvante na minha vida. Mas graças a Deus, eu ainda consigo reconhecer a necessidade que eu tenho dele. E cada vez que eu paro para refletir sobre como anda a minha vida espiritual, eu me entrego nas suas mãos, eu debruço, eu me achego aos seus pés e peço perdão pelas minhas falhas e tento restabelecer uma comunhão mais íntima com Ele. A comunhão com Deus, ela é essencial na vida do cristão. E quando a gente percebe que está distante dele, a gente começa a sentir o desejo de estar em contato com Ele, de estar orando, de estar buscando Ele, de estar lendo a sua palavra. A gente começa a perceber que Ele de fato tem que ser a prioridade na nossa vida. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Pense um pouquinho aí. Quanto tempo você tem dedicado a Deus no seu dia a dia? Ele tem sido a prioridade na sua vida? Com que você tem gastado tanto o seu tempo? Saiba que Deus está sempre disponível para você. E saiba que quanto mais você estiver distante dele, mais você estará fadado ao fracasso. Entregue a sua vida nas mãos dele. Entre numa comunhão íntima com ele. Você verá maravilhas acontecerem na sua vida. O quarto ponto relacionado ao reavivamento seria o abandono do desejo de supremacia. Eu queria ler uma passagem bíblica que fala sobre essa questão do egoísmo, do querer ser o melhor. A Bíblia nos fala em Marcos, no capítulo 9, os versos 34 e 35, ela nos mostra uma abordagem sobre esse aspecto que eu estou falando. Marcos, o capítulo 9, o versículo 34, diz assim: mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa passagem remete ao momento em que os discípulos estavam discutindo quem seria o maior nos reinos dos céus. E aqui o Jesus diz que aquele que quer ser o maior será o menor, e aquele que quer que os outros o sirvam é a que deve servir. Nós vivemos num mundo muito competitivo e nós nos preocupamos muito em atender às nossas necessidades pessoais. E se nós estamos vivenciando um reavivamento espiritual, com certeza nós iremos abandonar esse desejo de supremacia. Nós vamos abandonar o nosso eu. Iremos deixar o egoísmo de lado. Isso está totalmente relacionado com o nosso reavivamento, com essa busca por uma novidade de vida. Então aqui nós fizemos uma abordagem sobre os 4 aspectos importantes relacionados ao reavivamento, que seria, recapitulando, o reconhecimento da malignidade do pecado, a sede de Deus, a comunhão com Deus e o abandono do desejo de supremacia. Então isso tem a ver com reavivamento, que é a causa que vai trazer a mudança que tanto necessitamos, que é a reforma espiritual. Essa reforma, ela é gerada pelo verdadeiro reavivamento, e ela provoca grandes mudanças de comportamentos na vida cristã. E nós vamos aqui também destacar 4 aspectos. É importante nós relacionarmos, quando falamos de reavivamento e reforma, que se o reavivamento não vier acompanhado de uma reforma espiritual, ele não passa de uma mera ilusão espiritual. E o contrário também, se a reforma não tiver como precedência o reavivamento, ela não passa de um mero formalismo ético. Quantas pessoas não procuram mudar o estilo de vida, quantas pessoas não mudam seus hábitos, mas isso sem estar relacionado com qualquer reavivamento. Isso não passa de um formalismo. Quantas pessoas não buscam ter um estilo de vida mais saudável, mas que não estão relacionados com a comunhão com Deus? Essa reforma de nada adianta. A reforma que nós queremos trabalhar aqui é a reforma espiritual, aquela que é uma consequência do reavivamento. E os 4 aspectos que eu queria tratar com você seria, primeiro, a mudança de ênfase. Nós vivemos num mundo pós-moderno em que o que se estimula é a satisfação dos gostos, dos instintos pessoais, e deixamos de lado os princípios divinos. Quando nós estamos vivenciando um reavivamento, consequentemente nós iremos mudar a ênfase, nós iremos nos preocupar muito mais com o que Cristo quer para a nossa vida, iremos deixar o nosso eu de lado. O livro de Provérbios, no capítulo 14, o verso 12, que eu quero compartilhar com você aqui, fala o seguinte: Provérbios 14, verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas vezes nós traçamos os nossos planos, achamos que aquilo ali é o melhor para nós, mas se nós seguirmos aquele caminho, nós iremos estar percorrendo caminhos de morte. Nós precisamos parar para pensar quais são os planos que Deus tem para a nossa vida, quais os propósitos que Ele tem para ela, e aí sim nós estaremos trilhando o caminho que vai nos levar para o céu. Nós precisamos deixar de fazer aquilo que agrada apenas nós como homens carnais. Precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Precisamos mudar a ênfase da nossa vida. O segundo ponto é a redefinição no estilo de vida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Se nós estamos vivenciando um reavivamento e ficarmos tendo a mesma vida, esse reavivamento não foi eficiente. Se nós continuarmos fazendo as coisas que desagradam a Deus, ele não serviu de nada. A reforma espiritual, ela está relacionada com mudança de atitude, com mudança do estilo de vida, com mudanças de hábitos. Aqui a gente precisa fazer um destaque para as avenidas da alma, que são os nossos sentidos. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que é aquilo que está alimentando a sua alma? Quais têm sido
as práticas que você tem adotado no seu dia a dia, o estilo de vida que você está levando. Sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e precisamos viver uma vida condizente com aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos ter uma mudança no nosso estilo de vida. Precisamos ser servos fiéis e tementes a Deus, buscando cumprir sempre aquilo que Ele nos designou. Então precisamos redefinir o nosso estilo de vida. Terceiro ponto, nós precisamos nos comprometer com a pregação do Evangelho. Mateus 24:14 é muito explícito quando trata dessa questão. Mateus 24, o capítulo 14, diz que: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você vivenciou um reavivamento e você sente a necessidade dessa reforma, o compromisso com a pregação do Evangelho será algo natural na sua vida. Você não vai conseguir ficar com isso só para você. Você vai querer compartilhar com o seu semelhante essa grande bênção que é ter Jesus no coração. Nós precisamos levar pessoas a Cristo. Nós precisamos conectar pessoas com Jesus. Precisamos prepará-las para a salvação. Nós temos essa missão aqui nesse mundo e nós precisamos pregar o Evangelho. O quarto aspecto dessa reforma tem a ver com a transição do modelo competitivo para o modelo cooperativo. Nós vivemos num mundo muito competitivo, onde o individualismo prevalece. Mas quando nós estamos vivenciando uma reforma na nossa vida, nós vamos perceber que o nosso eu ficará de lado. Nós vamos conseguir reconhecer a necessidade do próximo. Nós vamos ver que nós nos preocupamos também com o nosso semelhante. Nós iremos deixar o nosso egoísmo de lado. Isso é uma realidade. Nós precisamos ser solidários. A empatia deve ser uma realidade na nossa vida. Você precisa se colocar no lugar do outro. Dessa forma, você consegue mostrar para as pessoas que Cristo habita no seu coração. Isso tudo é fruto de uma reforma espiritual que nós tanto necessitamos. Eu paro para refletir na minha vida e fico às vezes pensando: o que eu, como servo de Deus, estou fazendo aqui nesse mundo? Se eu analisar a minha vida, eu vejo que a maior parte do meu dia eu dedico a estar realizando as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Eu muito pouco faço para atender a necessidade de um semelhante. Às vezes eu vejo alguém precisando de alguma ajuda e muitas vezes isso passa despercebido. Eu sei que eu preciso melhorar muito nesse aspecto. Por isso que eu disse no início dessa mensagem que a minha maior necessidade hoje é um reavivamento e uma reforma espiritual. Eu sei que Deus não está satisfeito com a vida que eu estou levando. Ele quer mais, Ele espera mais de mim. E isso tem me inquietado bastante. E eu tenho tentado, mas eu sei que o inimigo sempre tenta criar um obstáculo, apresentar uma adversidade, para que esse reavivamento não se concretize na minha vida, para que essa reforma não venha. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como anda a sua comunhão com Deus, mas lembre, Deus tem um plano para a sua vida. Você está aqui nesse mundo com um propósito. Será que você está cumprindo com o propósito divino para a sua vida? Qual é o seu desejo como um servo de Deus? Eu gostaria aqui de ler mais uma passagem, já está chegando ao final. É a passagem que encontra-se em Filipenses, o capítulo 3, os versos de 12 a 14. Filipenses, capítulo 3. a 14. É o apóstolo Paulo falando aqui sobre a soberana vocação. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, o importante é nós destacarmos que a nossa vida deve ser uma constante busca pela santificação. Nós estamos aqui numa jornada. Isso deve ser progressivo. O reavivamento deve ser uma constante na nossa vida, e a reforma vem como consequência disso. Nós nunca vamos alcançar o destino aqui nessa terra, mas nós precisamos caminhar sempre com esse objetivo, porque nós só iremos alcançar a plenitude quando Cristo vier a essa terra, como Ele prometeu para nos buscar. Mas será que eu estou interessado em seguir essa jornada? O que eu tenho feito para me manter firme nos caminhos divinos? Pense nisso. Faça também essa reflexão. Eu gostaria, para concluir, só contar um pouco da minha experiência. Como eu falei no início, eu nasci num lar cristão e sou muito grato a Deus por isso. Eu tenho 39 anos de batizado. Passei momentos de alto e baixo na minha vida espiritual. Uma situação que foi muito crucial na minha vida foi quando eu decidi me casar. A minha esposa não era adventista, a minha esposa atual, quando nós éramos noivos, não era adventista, e aquilo ali foi um momento de muita reflexão. Eu cresci na igreja, sempre ouvi falar no jugo desigual, mas eu tentei ali, como eu falo, né? A gente sempre tenta achar uma desculpa, e eu disse, não, mas isso não será um problema, porque o que eu ouvia muito dizer é que quando há o jugo desigual, a grande tendência é de a pessoa se afastar de Deus. Mas ali, quando eu decidi casar, eu firmei um propósito. Eu disse, eu vou casar com uma moça que não é da mesma fé que eu, mas eu vou me dedicar cada vez mais ao Senhor. E a minha vida espiritual se fortaleceu muito, porque eu casei com essa convicção de me manter firme aos pés de Cristo. E graças a Deus eu consegui, tá? Tiveram momentos de dificuldade, sim, adversidades apareceram, mas eu sempre dobrava os meus joelhos e me entregava nas mãos de Deus e pedia o seu auxílio, e Ele sempre estava ali para me atender. Logo quando eu casei, aqui nessa igreja foi lançado aqueles seminários de enriquecimento espiritual, e foi muito importante aquilo na minha vida. Eu fiz todas aquelas séries, e aquilo ali me fortaleceu bastante. Eu percebi que Cristo estava muito próximo de mim, e eu fazia aquilo sempre naquela convicção de nunca abandonar a Deus, e continuar sendo um exemplo para minha esposa, para que um dia também ela viesse a aceitá-lo. Graças a Deus esse dia chegou. Hoje também ela faz parte da nossa família, e eu agradeço muito a Deus por isso. E aqueles seminários, eles foram extremamente importantes para mim. Mas eu confesso para você também que depois disso eu já esmoreci na fé. Eu sempre costumo falar, quando eu tenho oportunidade, que Cristo quis me mostrar algumas coisas. No ano de 2018, eu passei por um momento de muitas dificuldades, e eu percebi que Cristo ali tinha uma lição para mim. Ele queria me tirar da minha zona de conforto para mostrar que algo estava errado na minha vida, e eu pude reconhecer isso. Eu fui ao fundo do poço, mas mesmo ali no fundo do poço, eu vi que Deus estava comigo, e graças a Deus Ele tem me ajudado, graças a Deus eu tenho conseguido me reerguer, mas eu ainda muitas vezes sei que decepciono a Deus, e isso tem sido motivo para mim de muita reflexão, de muita oração. Por isso eu digo, eu preciso muito de um reavivamento, de uma reforma espiritual, e eu queria que você também fizesse essa reflexão. Como está a sua comunhão com Deus? Será que você está trilhando o caminho que o levará para a Canaã celestial? Pense nisso. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Se você está passando por necessidade, se você está precisando da cura, se você está precisando de um emprego, não há nada que você venha fazer que vá resolver o seu problema que não seja buscar o auxílio divino. E hoje, assim como aconteceu nos dias de Pentecostes, nós precisamos de um reavivamento. E a Bíblia diz que nos últimos dias
prodígios irão acontecer, porque o povo de Deus clamará pelo derramamento do Espírito Santo. Esse é o momento. Nós precisamos hoje pedir que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Pense nisso. Estabeleça as suas prioridades. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Se você está passando por dificuldades, saiba que Ele está ali para lhe ajudar. Eu queria finalizar lendo a passagem que encontra em 2 Crônicas 7,14, que é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. 2 Crônicas 7, o verso 14. Uma passagem muito conhecida, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa! Que nós tenhamos essa certeza que Deus está nos ouvindo a qualquer momento. Nós precisamos buscá-lo, precisamos orar a Ele, precisamos nos desviar dos seus maus caminhos, de tudo aquilo que nos afasta dEle. Precisamos que esse reavivamento seja uma realidade na minha e na sua vida. Precisamos dessa reforma espiritual. Precisamos estar pronto para os últimos dias desse mundo. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Nós agora teremos uma mensagem especial e posteriormente nós encerraremos como uma oração. Sou pecador, não quero entender a tua lei, só teu favor. Carrega-me pra longe do que sou, com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça. Obedecer me garante uma vida mais feliz. Mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim.
restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Oremos. Querido e amado Pai que habita nos céus, obrigado, Senhor, por ser um Deus tão misericordioso. Obrigado, Senhor, por nos ouvir sempre. Queremos nesse momento, Senhor, pedir aquilo que mais necessitamos, que é um reavivamento e uma reforma espiritual, Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nos abençoa, seja com todas essas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Toca no coração delas também, Senhor, que elas possam sentir essa necessidade. É isso que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria muito de agradecer a você que nos acompanhou e dizer que foi uma alegria muito grande poder partilhar esses momentos com vocês. E convido que você esteja também no próximo sábado, nas nossas programações, nas mídias sociais. Nós estaremos esperando por você. Uma boa noite e que Deus lhe abençoe. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça
Senhor permaneça em mim.